Convidei minha família para um jantar de Natal de respeito, chique até dizer chega. No grande dia, eles me deixaram plantada e jantaram juntos em outro lugar. Eu fiquei sozinha, encarando um filé caro e chorando até meu neto entrar no restaurante com um envelope na mão. Quando abri, aquela chave e o exame de DNA mudaram tudo. Que bom ter você por aqui! Acompanhe até o final e me diz de qual cidade você está assistindo. Quero ver até onde essa novela da vida real chegou. Passei 3 dias me preparando para o que imaginei ser o nosso primeiro Natal de verdade juntos, depois de anos de jantares mornos e sorrisos forçados. Fiz reserva no restaurante Vila Vitória, só nome de gente fina. Gastei quase R$ 5.000 na mesa. Mas tudo bem, pensei. Aos 68 anos, aprendi que tempo com a família vale cada centavo. Ou achava que tinha aprendido. A ironia é que me esforcei tanto para juntar gente que no resto do ano mal se dava ao trabalho de me ligar no aniversário. Desde que o Edson faleceu, já faz 6 meses, as festas de fim de ano viraram um fardo. Eu só queria ter meus filhos por perto, queria sentir que ainda era importante para alguém. Escolhi minha roupa com todo o cuidado. Vesti o vestido azul marinho que Edson dizia que realçava meus olhos e coloquei o colar de pérolas que ele me deu no nosso aniversário de 40 anos de casados. Minhas mãos tremiam enquanto fechava o colar. Falei para mim mesma que era nervoso bom, mas eu sabia que era medo. As ligações começaram por volta das 3 da tarde, justo quando eu me arrumava para sair. "Mãe, me desculpa", disse a Laura, minha filha, com aquela voz doce demais para ser sincera. "A Alice pegou alguma coisa, tá febril. Não dá para expor todo mundo, você entende, né?" Ah, Laura. Ela domina essa técnica do "pareço preocupada, mas estou nem aí" como ninguém. A Alice é minha neta caçula, orgulho da família, dizem, mas eu mal a vejo há meses. "Claro, querida", respondi, me ouvindo falar como se tivesse no automático. "Posso ajudar em algo?" Não, não, vai dar tudo certo por aqui." Adiado. Como se jantar em família fosse partida de vôlei, dá para remarcar quando quiser. 20 minutos depois, o Henrique, meu filho mais velho, ligou. "Mãe, escuta, tô preso no escritório. O contrato tá desmoronando, preciso salvar a negociação. Você entende, né?" Entender eu entendo, desde que tinha 20 anos e decidiu que dinheiro vinha antes da família. Perguntei, "E a Juliana? E as crianças?" "Estão lá na Laura ajudando com a Alice, estão mantendo as crianças ocupadas enquanto ela descansa." Senti o estômago revirar. "Então, estão todos juntos?" Uma pausa. "Sim, mas só por umas horinhas. Foi sem querer." "Sem querer, tá bom." A última ligação foi do Lucas, o caçula. A desculpa dele? Criativa, vai. O carro quebrou e o seguro não conseguiu chegar a tempo. Ele ficou preso. "Poxa, mãe, foi mal. Quem sabe na próxima?" Sentei na sala de estar ainda com o vestido azul, encarando o celular. 3 filhos, 3 desculpas, 1 hora entre cada ligação. A sincronia era quase de filme de espionagem. Mas eu já tinha pago tudo e ficar sozinha em casa é ainda pior do que ficar sozinha num restaurante. Então, fui. O Vila Vitória era exatamente como imaginei. Elegante, acolhedor, cheio de famílias comemorando. A recepcionista me olhou com uma pena disfarçada quando expliquei que sim, a mesa para 6 agora era só para mim. "A senhora prefere uma mesa menor?" "Não", respondi, firme, mesmo sem sentir firmeza. "Pode deixar como está." Pedi vinho. Um Bordeaux que o Edson adorava. O garçom não comentou nada, e eu agradeci em silêncio. Pedi entradas caras, prato principal e até sobremesa. Era um banquete, sem convidados. Eu tentava ocupar a mesa com comida, já que não tinha como preencher com pessoas. O pior momento foi quando vi a família na mesa ao lado,
3 gerações, rindo, contando causos, a avó ali no centro, toda paparicada. Comecei a chorar baixinho, depois não consegui mais segurar. Tava enxugando os olhos com o guardanapo de pano, quando ouvi passos apressados. Era o Mateus. Entrou feito um furacão. Tinha 17 anos e o rosto vermelho, de frio ou de raiva. Talvez os dois. Vó Madalena! Todo mundo olhou. Ele ignorou a garçonete tentando barrar e veio direto até mim. O cabelo bagunçado, o casaco meio abotoado, parecia que tinha se vestido correndo. Mateus? O que você tá fazendo aqui? Não tava com sua mãe e os outros? Ele ofegava como quem correu quarteirões. Eu precisava te ver. Não podia deixar eles fazerem isso com a senhora. Fazer o quê, meu amor? Do que você tá falando? Ele olhou em volta, depois para o envelope pardo que segurava. Eles estão todos juntos, vó, no Romanos, aqui a 3 quadras. Isso estava sendo planejado há semanas. Meus joelhos falharam. Sentei. Planejado o quê? O maxilar dele se contraiu igual o do Edson quando ficava bravo. O jantar era só desculpa. Eles precisavam que a senhora ficasse longe porque... Ele ergueu o envelope. Por causa disso. Olhei para o envelope como se fosse explodir. O que é isso? Veio do advogado do vovô Edson. Chegou na casa da minha mãe hoje. É o testamento. E tem mais. Ele se sentou ao meu lado, na cadeira que deveria ser da mãe dele. Me obrigaram a ir ao Romanos dizendo que era reunião para cuidar do futuro da avó Madalena. Mas quando o advogado começou a ler, as mãos dele tremiam ao colocar o envelope na mesa. Tudo é seu, vó. A casa no interior, os investimentos, tudo. O vovô deixou tudo para a senhora. O restaurante pareceu evaporar. Que ótimo, meu bem. Mas por que isso deixaria todo mundo tão irritado? Por quê? Porque eles estão contando para todo mundo, inclusive para a senhora, que o vovô ia deixar tudo para eles. A mãe já estava planejando reformar a casa. O tio Henrique ia usar o dinheiro nos negócios. O tio Lucas ia vender tudo para pagar a dívida. Minha boca secou. Eles já sabiam do testamento? Há meses. Talvez mais. Mas tem mais uma coisa, vó. Ele tirou papéis do envelope. Exames, com cara de laboratório. É um teste de DNA. O vovô fez antes de morrer. Peguei os papéis com a mão trêmula. Era tudo técnico, cheio de nomes difíceis, mas tinha algo bem claro. Comparava o DNA do Mateus com o da família. Não tô entendendo. A voz do Mateus mal saía agora. Eu não sou o neto biológico da senhora. A mãe me adotou com 2 anos, mas nunca contou pra ninguém. Usou isso pra tirar dinheiro da senhora e do vovô, fingindo que eu era filho dela. Os papéis caíram. O vinho tombou. A toalha branca virou um mar vermelho. Era como se o chão tivesse sumido. Tudo que eu achava que sabia estava ruindo. Mas olhando para o Mateus, aquele garoto que correu no frio só para me contar a verdade, percebi que alguma coisa nova estava nascendo. Algo real. Ele me ajudou até o banheiro, onde joguei água no rosto. O reflexo no espelho parecia mais velho do que meus 68 anos. A maquiagem borrada, mas os olhos pareciam finalmente despertos. Voltamos à mesa e fiz Mateus comer alguma coisa enquanto ele me contava o resto. A voz dele estava firme, como se contar tudo fosse um alívio. O escritório do advogado não era nada como eu imaginava. Aquele tal de Dr. Jaime Campos, uma mesa de madeira escura, pilhas de livros de direito por todo lado. Mamãe, tio Marcelo e tio Daniel estavam sentados lá, cheios de si, como se já soubessem o que iriam herdar. Há quanto tempo eles sabiam da leitura do testamento? Mamãe recebeu a ligação faz umas 3 semanas. Ela fez um teatro dizendo como era triste lidar com os negócios do papai, mas dava pra ver que estava empolgada.
Não parava de falar sobre o que poderia fazer com a casa do lago, que precisava de reforma, que dava para transformar num espaço super especial, talvez um Airbnb gourmet. A casa do lago. Eu e o Arnaldo compramos aquela casa faz 30 anos. Era o nosso sonho para a aposentadoria. A gente passava os verões inteiros lá, lendo na varanda, nadando no lago. A ideia da Sandra querer meter a mão ali e transformar tudo em obra de arte conceitual me embrulhava o estômago. E aí? Perguntei. O que aconteceu no escritório do advogado? Hugo tomou um gole d'água antes de continuar. O doutor Pascoal começou a ler o testamento e no início estava tudo normal. Pequenas doações para instituições de caridade, uns objetos pessoais para os filhos. Mas aí ele chegou na parte pesada. A casa, os investimentos, as contas. Ele olhou para mim. Tudo foi deixado para você? Eu consegui imaginar a cena. Meus 3 filhos sentados com os sorrisos murchando, percebendo que o bolo da herança não seria deles. O rosto da mamãe ficou branco, feito parede recém-pintada, disse Hugo. O tio Marcelo começou a discutir com o advogado, dizendo que devia ter algum erro, que o vovô tinha prometido coisas. O tio Daniel só ficou lá, de boca aberta. E o advogado? Perguntei. Foi firme. Disse que o testamento era claro e tinha sido atualizado só 6 meses antes da morte do vovô. Tudo vai para você, com uma exceção. Se algo acontecer com você, tudo vai para os netos, dividido igualmente. Ou seja, a geração do meio foi completamente cortada, totalmente ignorada. Isso era a cara do Arnaldo. Sempre me protegeu, até mais do que eu percebia. Mesmo depois de morto, estava cuidando de mim. Mas aí, Dr. Pascoal puxou outro envelope. Ele disse que o vovô deixou instruções específicas para abrir aquilo só se houvesse alguma disputa ou questionamento sobre os laços familiares. Meu coração já estava querendo pular pela boca. O teste de DNA? Sussurrei. Isso mesmo. O Dr. Pascoal contou que o vovô andava preocupado com umas conversas que ouviu em reuniões de família. Gente falando de dinheiro, fazendo planos antes da hora. Ele queria ter certeza de quem era de verdade da família e quem estava só pegando carona. Na hora, me lembrei dos nossos últimos jantares de família. Arnaldo andava calado, observando todo mundo com mais atenção. Achei que era o cansaço do tratamento, mas talvez ele estivesse enxergando coisas que eu, ingênua, deixei passar. E aí? Perguntei. O que aconteceu? Os resultados de DNA mostraram que eu não tenho nenhum parentesco biológico com ninguém daquela sala. Nem com a mamãe, nem com os tios, nem com você. Meu corpo congelou. E tinha uma carta de um detetive particular que o vovô contratou. Um detetive? É. Aparentemente, minha mãe mentiu sobre a minha adoção por mais de 15 anos. Ela sempre contava que eu era filho de um primo distante que morreu num acidente. Tudo história inventada. Na real, ela me adotou por fora, de uma adolescente que não tinha como me criar. Ou seja, nenhum laço de sangue. Me recostei na cadeira como quem levou uma rasteira. Mas por que ela mentiria sobre isso? Hugo deu uma risada amarga, daquelas que não tem graça nenhuma. Dinheiro, vó. Sempre foi sobre dinheiro. Mamãe sabia que você e o vovô eram apaixonados por histórias tristes de criança, então ela criou o enredo perfeito. O sobrinho neto órfão precisando de amor. E tudo começou a se encaixar. Todas as vezes que Sandra ligava pedindo ajuda com as despesas do Hugo, uniforme da escola, tênis novo, equipamento de futebol, reforço de matemática, acampamento, eu assinava cheque atrás de cheque, achando que estava ajudando meu neto a crescer bem. Quanto você acha que tiraram da gente durante todos esses anos? Perguntei. Um relatório do detetive diz que só com as minhas despesas, entre escola, roupas, médicos e tudo mais, foram quase R$ 200 mil ao longo de 15 anos. Mas isso é só o começo. Como assim? Tem mais? Hugo ficou em silêncio por uns segundos, como se estivesse decidindo se contava ou não. Mamãe disse para eles que você estava com problema de memória,
que precisava de ajuda para mexer com suas finanças. E aí veio a avalanche. Empréstimos para o tio Marcelo abrir negócio, dívidas de jogo do tio Daniel que apareciam como emergência de família. Cada revelação era como um tijolo a mais empilhado no meu peito. Vó, a mamãe me ensinava o que falar quando a gente vinha te visitar, como parecer grato, como pedir as coisas do jeito certo, como fazer você se sentir importante. Meu Deus, murmurei. Eu achava que era só coisa de mãe controladora, mas hoje entendi que era tudo ensaiado. Olhei para aquele menino, não de sangue, mas com mais caráter que todos os outros juntos. Ele tinha colocado tudo em risco só para me contar a verdade. E depois da leitura, o que aconteceu? Eles surtaram. Mamãe começou a berrar que tinha algo errado, que o testamento era coisa de velho ranzinza. Tio Marcelo já estava no telefone com o advogado e tio Daniel não parava de repetir: "Isso não é justo." E você? Fiquei pensando em tudo o que você fez por mim. Os abraços, os aniversários com cartão e dinheiro, os presentes de Natal mesmo sem poder gastar. Como você sempre perguntava das minhas notas, dos meus amigos. Você foi mais vó do que qualquer parente de sangue. Minha garganta travou. Hugo! Eles nem notaram quando eu saí. Já estavam ocupados bolando como contestar o testamento, como provar que o vovô estava com demência, como arrancar o que acham que merecem. A mamãe já falava em contratar um advogado próprio. Então você veio para cá? Peguei o metrô e corri os últimos 8 quarteirões. Não podia deixar que fizessem isso com você. Você já ficou sozinha demais. Do outro lado da mesa, Hugo estava com o rosto corado da corrida no frio. E ali, pela primeira vez em meses, eu senti algo diferente. Não só amor. Senti a esperança. Talvez família de verdade não seja sobre sangue. Talvez seja sobre quem fica quando todo mundo vai embora. Estendi a mão e apertei a dele. Mas não consegui tirar da cabeça uma coisa. Se meus filhos mentiram por 15 anos sobre o Hugo, o que mais estariam escondendo? E pior, até onde eles estariam dispostos a ir para botar as mãos no dinheiro do Arnaldo? A viagem de táxi até meu apartamento foi em silêncio, cada um imerso nos próprios pensamentos. Hugo apertava o envelope pardo no colo como se estivesse segurando uma bomba. E, de certo modo, estava mesmo. A cada poucas quadras ele me lançava um olhar meio desconfiado, como se tivesse medo de que eu fosse, do nada, decidir que ele também era o inimigo da vez. "Você pode dormir aqui hoje", falei, enquanto a gente subia o lance de escadas do meu prédio. "Amanhã a gente resolve tudo com calma." Ele assentiu, aliviado. "A mamãe provavelmente já está surtando, se perguntando onde eu fui parar." "Deixa ela se perguntar." Dentro do meu apartamento pequeno, mas ajeitadinho, comecei a preparar um chá enquanto Hugo se sentava à mesa da cozinha, finalmente se permitindo respirar com mais tranquilidade. Sob a luz amarelada da luminária, ele parecia tão mais novo. Novo demais para estar carregando nas costas os segredos que tava. "Há quanto tempo você sabe?" perguntei, colocando a caneca na frente dele. "Sobre a gente não ser parente de sangue, quero dizer." Hugo segurou a xícara quente com as 2 mãos, encarando o vapor como se ele fosse dar as respostas. "Eu já desconfiava fazia anos, mas só tive certeza hoje à noite. Sempre tinha uns detalhes esquisitos." "Tipo o quê?" perguntei. "Principalmente coisa de saúde. Quando eu tinha uns 12 anos, precisei operar o apêndice. Aí os médicos começaram a perguntar do histórico médico da família, e a mamãe travava. Ficava com aquela cara de pânico, igual de quem esqueceu o CPF na fila da receita. Ela inventava umas histórias. Às vezes dizia: "Meus pais biológicos morreram cedo, não deu para saber nada do histórico." Outras vezes falava que eu tinha puxado não sei quem do lado dela. Só que nada batia. Lembrei das vezes em que eu olhei para o Hugo e pensei: esse menino não tem nada a ver com a gente. Todo mundo era loiro, ele moreno.
A gente tudo de estatura média, ele parecia modelo da São Paulo Fashion Week. Talento para arte? Só ele. O resto da família mal sabia desenhar um boneco de palito. Ela vivia no telefone com o tio Marcelo ou com o tio Daniel e eu escutava uns trechos meio esquisitos, tipo, desde que ele não descubra, ou tá funcionando melhor do que a gente pensou. Deve ter sido assustador. No começo era mais confuso do que assustador. Eu nem sabia o que eles estavam tramando. E tipo, muita criança é adotada, né? Só que conforme fui crescendo, fui ligando os pontos. Que pontos? Ele tomou um gole do chá e respirou fundo. Toda vez que você ou o vovô eram generosos, cada presente de aniversário, cada Natal, cada vez que pagavam alguma coisa, a mamãe ficava com aquela cara de missão cumprida, sabe? Tipo quando você ganha no bingo da igreja. Ela sempre fazia questão de que eu ligasse para agradecer e me ensinava exatamente o que falar para vocês se sentirem bem. Meu coração apertou. Um menino sendo ensinado a manipular os únicos adultos que se importavam com ele de verdade. Você entendia o que estava acontecendo? Nem de longe. Quando era pequeno, achava que era assim mesmo que as famílias funcionavam. Mas lá pros 13, 14 anos, comecei a notar como a mamãe falava de dinheiro, como ela escolhia os momentos certos para pedir ajuda, e como me levava junto quando queria fazer alguma pressão emocional. Pressão emocional? Ela me fazia ir de uniforme escolar quando ia pedir ajuda para pagar a mensalidade. Me mandava dizer que precisava de roupa nova ou chuteira para o campeonato. E me ensinava a fazer cara triste quando queria pedir grana para alguma emergência. Eu coloquei minha caneca de chá na mesa com mais força do que eu pretendia. A raiva já estava queimando no peito. Isso é nojento. A pior parte é que eu realmente gostava de passar tempo com vocês. Não era fingimento. Você e o vovô eram os únicos que pareciam ligar para o que eu sentia. Todo o resto só queria saber o que eu podia oferecer em troca. Ele estava ali, sentado, com o olhar carregado, e eu enxergava um garoto que só queria ser amado, de verdade. Hugo, querido, preciso que você saiba que o nosso amor nunca dependeu de você ser ou não nosso parente de sangue. Os olhos dele se encheram de lágrimas, aquelas que ele segurava desde a hora em que me encontrou no restaurante. Eu queria acreditar nisso, mas nunca tive certeza. Passei anos me perguntando se você ainda ia gostar de mim se descobrisse a verdade. Pois agora você sabe. A gente ficou em silêncio por um tempo. Um silêncio bom, pesado, do jeito certo. Até que ele falou, com a voz quase sumindo. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Algo que aconteceu depois que saí do escritório do advogado. O quê? Eu não vim direto para cá. Primeiro, passei lá na casa da mamãe para pegar umas roupas. Achei que podia evitar o barraco, sumir por uns dias até a poeira baixar. Só que eles já estavam lá, e estavam armando alguma coisa. Meu estômago deu aquele nó. Que tipo de coisa? Eles estavam numa videochamada com um advogado amigo do tio Marcelo, discutindo como contestar o testamento. Não só dizendo que o vovô não estava em plena consciência. Eles querem argumentar que eu não tenho direito nenhum à herança, que sou um herdeiro falso. Como assim? As mãos do Hugo tremiam enquanto ele colocava a xícara de volta na mesa. Eles querem alegar que, como eu não sou da família de sangue, tudo o que vocês me deram, presentes, dinheiro, ajuda, foi baseado numa mentira. E se conseguirem provar isso, podem anular partes do testamento. Aquilo me tirou o fôlego. Eles estavam mesmo dispostos a destruir um adolescente de 17 anos só para ficar com mais dinheiro? Mas não parava aí. E pior, avó, eles também querem te declarar como mentalmente incapaz. O quê? O tio Marcelo disse que o fato de você continuar me ajudando depois de saber da adoção
pode ser usado como prova de que você não está mais em condições de tomar decisões. Se colar, eles podem ser nomeados suas tutoras e controlar todo o dinheiro. Parecia que as paredes estavam se fechando. Meus próprios filhos. Não era só que estavam dispostos a me roubar. Eles estavam prontos para destruir minha autonomia, minha dignidade, meus vínculos, tudo. Tudo por dinheiro. Eles te viram? Não. Eu estava no meu quarto, com a porta entreaberta, mas ouvi-o bastante. Amanhã de manhã vão se reunir com o advogado para começar o processo. A mamãe estava falando em encontrar médicos que atestassem que você está mentalmente debilitada. O tio Daniel pesquisava as leis de tutela, e o tio Marcelo já dividia a herança como se fosse pizza em reunião de condomínio. E você? O que acontece com você nesse plano infeliz? O sorriso do Hugo foi amargo. Amargo e adulto demais para a idade dele. Eu sou o vilão da história. O pilantra que enganou uma velhinha inocente para roubar o dinheiro dela. Eles vão bancar os filhos preocupados que descobriram a fraude e vieram salvar a mãe de mais uma tragédia. Percebi que a beleza de bater no fundo do poço é que a gente para de ter medo de cair. Meus filhos mostraram que eram capazes de qualquer coisa, qualquer traição, qualquer crueldade, tudo em nome da grana. Não restava mais nada que eles pudessem tirar de mim, a não ser a minha dignidade. E eu podia estar por baixo, mas vender minha dignidade eu não ia não. Hugo, chamei com a voz mais firme que usei a noite toda. Que tal me ajudar a ganhar deles no próprio jogo? Foi a primeira vez que Hugo sorriu desde que invadiu o restaurante. E olha, foi um sorriso de verdade, daqueles que a gente sente no peito. Finalmente, parecia que alguém da família estava acordando para a vida. Perfeito, respondi, pegando a agenda do Haroldo. Amanhã mesmo a gente vai visitar o Dr. Pires e depois vamos naquela casa do interior. Vai que o Haroldo deixou mais umas surpresinhas pra gente, né? O que eu não contei pro Hugo é que eu já estava com um plano fervendo na cabeça. Um plano que daria pros meus filhos exatamente o que eles mereciam e sem precisar me rebaixar ao nível deles. O Haroldo sempre jogou xadrez quando todo mundo jogava damas. E se eu conheço bem o meu marido, essa herança era só o comecinho da rede de proteção que ele construiu ao meu redor. Tava na hora de descobrir o que mais ele tinha aprontado. No dia seguinte, acordei com uma clareza que não sentia fazia meses. Hugo ainda dormia no meu sofá, encolhido embaixo da manta velha do Haroldo, com uma paz no rosto que eu nunca tinha visto nele. Parecia um menino que finalmente tirou o peso da mochila nas costas. Fiz um café forte, do jeito que o Haroldo gostava, e liguei para o escritório do Dr. Pires assim que bateu 9 da manhã. Dona Dalva, disse a secretária, toda animada. O doutor estava esperando seu retorno. Pode vir ainda hoje, de manhã. Ele tem os documentos que seu marido deixou com umas instruções bem específicas. Mais documentos? Pensei. Haroldo, meu querido, você pensou em tudo, né? Enquanto eu me arrumava, Hugo acordou todo desorientado, se espreguiçando igual o gato no sol. Por um segundo, vi ali o garotinho que a Sara trouxe pela primeira vez. Todo doce, meio inseguro, tentando agradar a todo mundo. E aí, como você está se sentindo? Perguntei. Como se eu tivesse dormido pela primeira vez em anos, respondeu. E olha, eu entendi exatamente o que ele quis dizer. Pegamos um táxi até o escritório do Dr. Pires, um prédio discreto ali no centro da cidade. Haroldo trabalhou como advogado ali por mais de 30 anos. O doutor, já com quase a minha idade, tinha aquele jeitão calmo de quem já viu de tudo. Óculos de aro fino e paciência de quem passou a vida ajudando famílias a resolverem tretas. Dona Dalva, seu Hugo, disse ele, se levantando quando entramos. Você deve ser o neto, seu avô falava muito de você. Hugo ficou sem graça. Falava mesmo? E como?
Ele se preocupava muito contigo. Aliás, é por isso que estamos aqui hoje. Ele fez a gente sentar e começou a explicar. Seu marido deixou umas instruções bem detalhadas. Esses documentos aqui só deveriam ser entregues se alguém tentasse contestar o testamento ou questionar os laços familiares. Ele puxou outro envelope pardo, mais gordinho que aquele que Hugo tinha me trazido na noite anterior. Harold achava que talvez não fosse necessário, disse ele, mas considerando o showzinho dos outros filhos de ontem, é melhor a senhora ver isso. Minhas mãos tremiam enquanto abria o envelope. Lá dentro tinha fotos, extratos bancários, registros de telefone e até umas transcrições de conversas. Ele contratou um detetive particular há 18 meses, explicou o doutor. Começou a desconfiar dos pedidos de dinheiro dos filhos e quis entender o que estava rolando por trás dos panos. A primeira foto era da Sarah saindo de um spa de luxo, daqueles que cobram mais por uma massagem do que o gasto no supermercado no mês inteiro. A data mostrava que a foto foi tirada 3 dias depois de ela ter me ligado chorando, dizendo que não tinha grana para comprar o material escolar do Hugo. Ela me disse que estava fazendo plantão dobrado como enfermeira para pagar as contas, murmurei com raiva. A foto seguinte mostrava o Marcelo jantando num restaurante fino, cheio de garrafa de champanhe na mesa. Todo empolgado com os clientes. No verso, o recibo grampeado mostrava uma conta de mais de R$ 800. No mesmo dia, ele tinha me pedido emprestado R$ 3.000, alegando que era para uma emergência médica. Mas o baque veio mesmo, foi com os extratos bancários. Páginas e páginas de depósitos meus e do Haroldo, seguidos de transferências diretas para lojas caras, resorts e compras de luxo. O dinheiro das emergências nunca foi para emergência nenhuma. Tem mais, disse o doutor, com cuidado. Ele abriu a gaveta e me entregou um aparelhinho digital com fones de ouvido. Gravações. Haroldo começou a gravar as conversas familiares. Essa aqui aconteceu 6 semanas antes do falecimento, completou ele. Os filhos pediram uma reunião para discutir os cuidados futuros. Coloquei os fones, com as mãos tremendo, e apertei o play. Mãe tá ficando mais esquecida, pai. A gente tá preocupado com ela morando sozinha, disse a voz da Sarah. Ela parece bem para mim, respondeu o Haroldo, mas dava para ouvir o cansaço na voz dele. É que com você ela não se atrapalha, se intrometeu o Marcelo. Mas quando a gente vai lá, ela se repete, esquece o que conversou. Pausei. Olhei para o doutor irritada. Eu? Repetitiva? Minha memória tá tinindo. Continue ouvindo, disse ele baixinho. A voz do Daniel entrou. Pai, se algo acontecer com você, a gente precisa garantir que a mãe esteja protegida. Talvez a gente devesse começar a se envolver mais com as finanças dela agora, com você ainda aqui. Que tipo de envolvimento? Perguntou o Haroldo. A Sarah respondeu, toda sonsa. Coisas básicas. Adicionar alguém nas contas, dar uma procuração para emergências. Você sabe como finanças podem ser um fardo para mulheres da idade dela. Mulheres da idade dela? Eu tinha 67 anos, não 90, pombas. Ela dá conta de tudo muito bem, retrucou Haroldo, firme. Por enquanto, sim, disse o Marcelo, no maior tom de passivo-agressivo. Mas é bom se antecipar, né? E, sinceramente, pai, tem coisa que vocês gastam que é desnecessária. Tipo o quê? Tipo o dinheiro com o Hugo, respondeu Daniel. Quer dizer, a gente gosta do menino, mas ele nem é da família. Esse dinheiro podia estar indo para o cuidado da mãe. Aí, meu sangue gelou. Hugo, sentado ao meu lado, ficou mais parado que gato em telhado molhado. A voz do Haroldo agora soava perigosa, como o trovão antes da tempestade. Hugo é da família, sim senhor, e o que a gente decidir gastar com ele não é da sua conta, eu disse firme. Pai, seja realista, emendou Sarah, revirando os olhos como quem já sabia tudo da vida. Ele é um filho adotivo,
vai fazer 18 anos logo e vai sair da nossa vida de qualquer jeito. O dinheiro que você está colocando no fundo da faculdade dele dava para pagar uma baita casa de repouso para a mamãe quando chegar a hora. Sua mãe não precisa disso. Ainda não, disse Maicon, com aquele jeito de quem concorda, mas nem tanto. Mas se a gente começar a planejar agora, se tiver tudo certinho no papel, vai ser bem mais fácil quando a hora chegar. Aliás, pai, já pensou em atualizar o testamento? Para garantir que a mamãe não tenha que tomar decisões difíceis sozinha? A gravação continuou por mais uns 20 minutos. Meus filhos, com todo o jeitinho manso, iam traçando um plano para arrancar minha autonomia como quem puxa tapete. Tentavam convencer o Haroldo de que era tudo pro meu bem, me pintando como uma velhinha meio caduca que precisava da proteção deles contra meu próprio juízo. O pior de tudo, eles pareciam razoáveis. Usavam palavras doces, carinho ensaiado, tudo com cara de preocupação. Quando a gravação terminou, fiquei muda por uns bons segundos. O doutor Padilha, o advogado, não o da coluna, me estendeu um lencinho de papel. Tem mais 12 gravações como essa, disse ele. Todas mostram esse padrão. Seus filhos tentando controlar seu dinheiro enquanto plantam dúvida sobre sua capacidade para o seu marido. Mas o Haroldo entendeu tudo, ficou uma fera. Foi aí que ele contratou o detetive particular e começou a traçar um plano para proteger você, disse Dr. Padilha, puxando outro calhamaço de papel. Isso aqui é uma análise financeira completíssima de tudo que vocês dois, a senhora e Haroldo, deram aos filhos nos últimos 15 anos. Quando bati o olho no número final, minhas pernas fraquejaram. R$847 mil, quase 1 milhão. Isso aqui era para emergência, conta de hospital, faculdade, arroz e feijão. Mas olhe para onde foi parar. Continuou Padilha, virando outra página. Viagens luxuosas, roupas de marca, carrão importado, obra em casa, dia de princesa no spa, celular que nem chegou no Brasil ainda. Os seus filhos estão vivendo como se fossem influencers, só que no Pix da senhora. Hugo, que até então estava quieto, falou pela primeira vez. Eles nunca tiveram dificuldade nenhuma. Nem perto disso, confirmou Padilha, e eles vêm planejando esse golpe há anos. O detetive achou e-mails trocados entre os seus filhos desde 5 anos atrás. Já estavam planejando como gerenciar o dinheiro da senhora e dividir a herança como se fosse pizza de reunião. Ele me entregou mais um papel. Esse é o mais importante, um plano detalhado que o Haroldo fez para o caso de os filhos tentarem contestar o testamento. O nome do documento: Protocolo de Proteção para Odete Ribeiro. 15 páginas de planejamento jurídico que fazia advogado chorar de emoção. O Haroldo pensou em cada passo que os filhos poderiam dar e já deixou pronta a rasteira. Medidas legais, financeiras, até de segurança pessoal. Mas o pulo do gato era esse aqui. Ele apontou para uma cláusula perto do fim. Qualquer herdeiro que contestar o testamento ou tentar alegar incompetência perde automaticamente o direito à herança. A parte vai direto para a senhora. Ou seja, tentou peitar, perdeu tudo, concluiu Padilha. O Haroldo também criou um fundo fiduciário que entra em ação se alguém tentar alegar que a senhora está fora de si. Nesse caso, tudo fica sob controle de um administrador independente até a treta ser resolvida. Olhei para o Hugo, que lia por cima do meu ombro, com os olhos abertos. Seu avô pensou em tudo, rapaz, disse Padilha, já puxando outro envelope. Mas tem mais uma coisa, uma carta que ele deixou para a senhora abrir só depois de ver tudo isso. O envelope, selado e escrito com a letra firme do Haroldo, dizia: Para minha amada Odete, quando você estiver pronta para revidar. Ao abrir o envelope, percebi. Haroldo não tinha me deixado só uma herança. Ele tinha me dado as ferramentas para retomar minha vida e proteger quem realmente importava, como o menino sentado ao meu lado, que teve a coragem de me contar tudo. Meus filhos achavam que estavam 3 passos à frente, mas o Haroldo, ele estava jogando outro jogo.
E agora era a minha vez de dar o próximo passo. A viagem até a casa do interior levou umas 2 horas. Eu e Hugo seguimos em silêncio, cruzando as estradinhas que eu e Haroldo conhecíamos de olhos fechados, depois de mais de 30 anos indo para lá. Cada curva trazia uma lembrança. A primeira vez que vimos aquela propriedade, os verões que passamos reformando tudo com as próprias mãos, as noites na varanda vendo o pôr do sol sobre o lago. Eu já tinha lido a carta dele 2 vezes antes de sair do escritório do Padilha, mas ainda estava processando. O homem com quem dividi 45 anos de vida sabia de coisas que eu demorei muito para enxergar. E mesmo doente, passou os últimos meses levantando uma fortaleza ao meu redor. "Tá nervosa, vó?" perguntou Hugo, enquanto a entrada de cascalho aparecia à frente. "Nervosa não. Acho que tô pronta." A casa estava do jeitinho que deixamos no fim de semana antes do diagnóstico do Haroldo. As mesmas venezianas azuis, a varanda com os mesmos vasos, que inclusive já estavam precisando de novas mudas. Mas agora, ela era minha de verdade. Haroldo garantiu isso. Hugo me ajudou com a chave que o Padilha nos deu. Não era a antiga, era uma nova que o Haroldo mandou fazer. Lá dentro, a casa ainda cheirava aos sachês de lavanda que eu espalhava pelas gavetas, misturados com aquele cheirinho do lustra-móveis que ele adorava usar. "É linda, vó", disse Hugo, olhando ao redor da sala com lareira de pedra e estantes cheias de livros. Reformar nada, ela queria demolir isso sim. Sempre dizia que era velho, pequeno, barulhento de tão quieto, queria transformar em casa de novela. Caminhei pela casa, lembrando da cozinha onde a gente fazia o café junto todo dia, do cantinho da leitura onde lia nas tardes de chuva, do quarto onde sonhamos com a aposentadoria. Mas foi no escritório dele que encontrei o último presente. Aparentemente normal, a mesa ainda com a palavra cruzada pela metade, os óculos dele sobre a biografia inacabada, mas em cima um envelope. Meu nome na letra dele. "É isso", sussurrei com as mãos trêmulas. Hugo ficou parado na porta enquanto eu sentava na cadeira dele e abria a carta. 3 páginas do papel creme que ele usava para escrever cartas começavam: "Minha querida Odete, se você está lendo isso, é porque nossos filhos mostraram quem são de verdade, e você finalmente viu o que eu via há anos. Sinto muito, meu amor, sinto muito que tenha descoberto dessa forma. Sinto muito por não ter conseguido te proteger disso em vida. Mas quero que saiba que cada decisão, cada documento, cada passo foi feito por amor a você." Não era a raiva deles, embora só Deus saiba como eu fiquei com raiva. Era amor por você. E uma teimosia danada de garantir que você nunca mais ficasse à mercê deles. Eu sei que você sente que falhou como mãe, você já me disse isso tantas vezes ao longo dos anos, principalmente depois daqueles encontros difíceis com a Sarah, o Michael, o David. Você se culpava pelo egoísmo deles, pela frieza, pela forma como te tratavam como se fosse uma obrigação incômoda. Mas dela, minha dela, você não falhou. Quem falhou foram eles. Você deu tudo o que uma mãe poderia dar: amor, apoio, direção, oportunidades. Abriu mão dos seus sonhos para ajudar os deles a nascerem. Trabalhou feito louca, pegando turno extra, virando noite, tudo para pagar a faculdade, o aluguel, a luz, a vida. E nunca fez drama, nunca jogou na cara, nem mesmo quando eles te tratavam como caixa eletrônico com sentimentos. O problema nunca foi a falta de amor. O problema é que eles começaram a ver o seu amor como fraqueza, sua generosidade como obrigação e o seu perdão como um liberou geral para te magoar de novo. Eu vi isso acontecer aos poucos, como infiltração em parede velha. A cada vez que você salvava eles de mais uma furada financeira, a cada desculpa que você dava por eles não irem ao seu aniversário, a cada justificativa esfarrapada que você inventava para explicar para a vizinha por que eles não apareciam,
Eles aprendiam que te tratar mal não tinha consequência. E como criança mimada em loja de brinquedo, continuavam. Eu deveria ter feito alguma coisa antes. Eu devia ter puxado o freio de mão anos atrás, dito chega. Mas eu sabia o quanto você os amava e, confesso, eu não aguentaria ser o motivo de você ter que escolher entre mim e eles. Então, fiquei na minha. E vi seu coração sendo partido em câmera lenta. Mas quando começaram a querer controlar seu dinheiro e questionar se você estava bem da cabeça, aí foi demais para mim. As coisas que ouvi quando eles achavam que eu não estava por perto me deixaram enojado. Falavam de você como se você já tivesse morrido, como se fosse só um obstáculo entre eles e a herança. Foi aí que eu entendi. Eles eram capazes de qualquer coisa. Então fiz meus planos. Não para punir, embora merecessem, mas para te proteger. Cada centavo que deixei está em seu nome, para você usar como quiser. Toda a estrutura jurídica que organizei está aí para garantir sua independência. Juntei provas, documentos, testemunhos, tudo para te defender caso eles tentem te pintar como incompetente. Mas mais do que isso, Della, você não falhou. Quem falhou foram eles. Você não precisa mais sacrificar sua paz para alimentar a ganância deles. Não tem que se queimar para mantê-los aquecidos. A mulher com que me casei há 45 anos era forte, decidida e capaz de tudo que colocasse na cabeça. A única coisa que mudou foi que com o tempo você deixou os outros te convencerem do contrário. Mas ela ainda está aí. Tá só esperando você se dar permissão para aparecer de novo. Considere esta carta a sua permissão. Ah, e sobre o Hugo. Que menino bom, né? Eu sei que ele não é nosso neto de sangue, mas olha, demonstrou mais amor e lealdade do que os originais de fábrica. Se você quiser continuar com ele por perto, tem todo o meu apoio. Se ele escolher ficar com você e não com eles, acho que vocês dois saem ganhando. Deixei um dinheirinho separado numa conta para ajudar na educação dele, não porque ele tem direito, mas porque mereceu. As informações estão no cofre atrás do meu diploma. A senha? Sua data de nascimento. Não tem como esquecer, né? E tem mais uma coisinha no cofre, a escritura do terreno do lado dessa casa. Comprei faz uns 5 anos, com a ideia de a gente construir uma casa de hóspedes. Nunca te contei porque queria que fosse surpresa no nosso aniversário de 50 anos de casados. Infelizmente, não vamos chegar lá juntos. Mas quero que você tenha esse terreno mesmo assim. Faz algo bonito ali, Della. Um ateliê, um chalé, um cantinho só seu. Um lugar que seja só seu, sem intrometido, sem julgamento, sem palpite. Agora vamos falar sério. Quando eles perceberem que o testamento está fechado igual tampa de panela de pressão, vão tentar dar o golpe da reconciliação. Vão se desculpar, fazer promessas, chorar lágrima de crocodilo, dizer que mudaram, que só queriam te proteger. Vão tentar de tudo. Não caia nessa. Gente capaz de manipular e trair como eles fizeram não muda só porque o plano deu errado. Eles vão voltar pelo mesmo motivo de sempre. Querem algo de você. Mas você, meu amor, não deve mais nada a eles. Já deu até demais. O resto da sua vida agora é só seu. Viva do seu jeito. Viaje para aqueles lugares que a gente sonhou conhecer. Se dê presente, se mime. Compre o vestido caro. Coma a sobremesa primeiro. Durma até tarde no domingo. Cerque-se de quem te ama pelo que você é e não pelo que você tem. E por favor, nunca se esqueça do quanto você foi amada. Não só por mim. E olha, eu te amei mais do que qualquer letra de música já conseguiu explicar. Mas por todo mundo que teve a sorte de cruzar o seu caminho e sentir a sua gentileza, sua generosidade, esse seu coraçãozão de vó que acolhe o mundo. Você é suficiente, sempre foi, e merece tudo de bom que ainda tem pela frente. Com todo o meu amor, hoje, amanhã e sempre. Haroldo. Quando terminei de ler, as lágrimas já estavam descendo sem nem pedir licença.
Mas não era tristeza, não. Era alívio. Era me sentir vista de verdade, amada de um jeito que há anos eu não sentia. Hugo apareceu quietinho na sala. Já estava sentado na cadeira em frente à escrivaninha com os olhos cheios d'água. Ele realmente te amava, disse baixinho. Amava de verdade. Dobrei a carta com todo o cuidado do mundo, apertei contra o peito e só consegui dizer. Ele estava certo sobre tudo. Olhei ao redor do escritório do Haroldo, encarando o cofre atrás do diploma emoldurado. As janelas com vista para a propriedade que agora era verdadeiramente minha. Pela primeira vez desde a sua morte, senti a presença dele não como uma ausência dolorosa, mas como uma dádiva. Haroldo ainda me protegia, ainda me guiava, ainda me amava. E ele tinha me deixado exatamente tudo o que eu precisava para, enfim, me defender. Bora lá, falei pro Hugo, me levantando com mais energia do que tinha sentido em meses. Vamos ver o que mais seu avô deixou pra gente. Mas antes, eu precisava fazer uns telefonemas. 3, para ser exata. 3 ligações para 3 pessoas que estavam prestes a descobrir que a mãe deles não era aquela mulher frágil e manipulável que eles imaginavam. Era hora de mostrar com quem eles estavam lidando esse tempo todo. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda da casa do lago, assistindo Hugo se formar no ensino médio da cidade. Ele tinha se transferido para o último ano alegando que queria um recomeço, mas eu sabia o motivo de verdade. Ele queria ficar comigo, e eu queria que ele ficasse também. A casa de hóspedes que o Haroldo sempre sonhou construir estava quase pronta. Erguia-se ao lado da casa principal, como se tivesse saído direto de um conto de fadas ilustrado por arquiteto. E o projeto foi do próprio Hugo. Ele sempre teve esse lado artístico, embora a mãe nunca tenha dado bola para isso. Vai ser o cantinho dele quando for para a faculdade no outono, mas também vai ser o porto seguro quando quiser voltar, porque agora a gente tinha um lar. Os telefonemas daquele dia no escritório foram rápidos e diretos. 3 conversas que botaram fim em mais de 40 anos sendo subestimada, manipulada e tratada como se eu fosse um caixa eletrônico com sentimentos opcionais. A Sara chorou, claro. Choro sempre foi o truque preferido dela. Mãe, você não pode estar falando sério, somos uma família, famílias se perdoam. Você tem razão, famílias se perdoam, mas também se tratam com respeito, e você parou de fazer isso há muito tempo. Mas e o Hugo? Você não pode simplesmente roubar o meu filho? Roubar? Eu não tô roubando ninguém, minha filha. O Hugo tem 17 anos, idade mais do que suficiente para escolher onde quer viver, e ele escolheu ficar com quem realmente ama ele. O Michael, por outro lado, veio com raiva em vez de lágrimas. Isso é ridículo. O que eu vejo é um jovem que me mostrou mais lealdade em um único dia do que você em anos. O que eu vejo é alguém que veio me procurar quando eu estava sozinha e de coração partido, ao invés de conspirar com o advogado sobre como roubar minha herança. A gente não estava conspirando, a gente só queria te proteger. Proteger do quê, Michael? De ter dinheiro suficiente para cuidar de mim mesma? De tomar minhas próprias decisões? De ser feliz? Não, vocês queriam se proteger da possibilidade de eu gastar o meu próprio dinheiro em vez de economizar para deixar de herança para vocês. O David foi o mais honesto, talvez porque sempre foi o pior mentiroso dos 3. Olha, mãe, talvez a gente tenha feito besteira, mas ainda somos seus filhos. Você não pode simplesmente cortar a gente? Posso sim, respondi sem pestanejar, e estou fazendo isso agora. Você fez a sua escolha quando decidiu mentir, me manipular e planejar me declarar incapaz. Agora vai ter que lidar com as consequências. Nos meses seguintes, eles tentaram de tudo. Flores, cartões, apareciam de surpresa em casa como se fossem vendedores de plano de internet. A Sara até apareceu com a Emma, achando que ver a neta me faria amolecer. Mas eu tinha aprendido uma lição valiosa com a carta do Haroldo. Eu não sou responsável por consertar relações que outras pessoas quebraram. Já o Hugo, ele floresceu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Sem aquela pressão constante de ser o bonequinho moldado para agradar os outros, ele virou o jovem incrível que sempre foi, engraçado, atencioso, criativo,
e com uma sabedoria que não se encontra em nem muito adulto com um diploma pendurado na parede. Ele foi aceito na Faculdade de Artes com uma bolsa parcial, e o Fundo Educacional do Haroldo ia cobrir o resto. Mas mais do que isso, ele virou a família que eu sempre quis. Alguém que perguntava como foi meu dia porque queria ouvir a resposta, que lembrava das coisas importantes para mim, que me abraçava só porque sim, não para pedir nada, só porque queria. A casa de hóspedes foi o presente de formatura dele, mas também era um presente para mim mesma. Pela primeira vez, eu tinha construído alguma coisa do zero, algo que era meu, do meu jeito, com o meu toque. "Vovó dela!" gritou o Hugo lá do quintal enquanto mexia nos móveis novos da varanda que a gente escolheu junto. "A dona Margarida chegou!" A dona Margarida era a nossa vizinha mais próxima, uma viúva, quase da minha idade, que virou minha melhor amiga nos últimos meses. Foi a primeira pessoa para quem contei sobre a carta do Haroldo. Ela chorou comigo no dia. A gente dividiu o vinho, as lágrimas e a revolta, tudo ali na varanda. "Dela!" disse ela subindo os degraus com um embrulho colorido nas mãos. "Trouxe um presente de formatura pro Hugo." "Você não precisava fazer isso, Margarida." "Claro que precisava, ele é da família." Aquela palavra agora significava outra coisa para mim. Família não era quem compartilhava sangue. Era quem dividia o tempo, o afeto e o respeito. O Hugo agriu o presente. Materiais de arte daqueles bem caros, que ele só admirava pela vitrine da loja, mas nunca pediu. O rosto dele se iluminou como o farol de carro novo. "Nossa, isso é demais!" A dona Margarida sorriu e fez um gesto com a mão, como quem afasta elogio. "Quimada, você ainda vai ser um artista famoso, e eu quero poder contar que a gente ficou batendo papo na varanda quando você ainda era só o Hugo do lado." Nós três, sentados na varanda, assistíamos ao pôr do sol tingir o lago com tons dourados e rosados. Hugo rabiscava no caderno enquanto Dona Margarida e eu conversávamos sobre nossos jardins, nossos livros e nossas vidas tranquilas. Tão tranquilas quanto uma rede em dia sem vento. Assim que o sol se escondeu atrás das árvores, ouvimos um carro estacionar na garagem. Meu estômago automaticamente deu aquele friozinho clássico de quem já levou muita visita indesejada. Depois de 6 meses de paz, eu tinha aprendido a desconfiar de qualquer campainha fora de hora. Mas felizmente, era só o Dr. Moraes, lá da cidade, vindo fazer sua tradicional visita para checar a pressão da Margarida. Ele acabou virando parte da nossa família importada, não de sangue, mas de afeto. Sempre ficava para o jantar, trazia causos do consultório e um humor sarcástico que me lembrava muito o Haroldo, aquele tipo de ironia fina que faz a gente rir e pensar ao mesmo tempo. "E aí, como tá o nosso futuro calouro?" perguntou ele a Hugo, já se ajeitando na 4ª cadeira da varanda, que aliás compramos só para ele mesmo. Hugo, oficialmente formado naquela manhã, deu um sorriso tímido. "E oficialmente apavorado com a faculdade", confessou. "Excelente", disse o doutor. "Ficar com medo é sinal de que você está prestando atenção." À medida que a noite avançava, nossa turma foi crescendo. Tom, o simpático dono da loja de ferragens, passou para entregar a caixa de correio personalizada que Hugo tinha encomendado para o chalé. Tinha até as iniciais dele e um desenho pintado à mão, uma fofura. Jenny, da livraria, apareceu com uma garrafa de vinho para comemorar a formatura e acabou ficando também. Festa improvisada, do jeitinho que a gente gosta. Essa era a minha vida agora. Não era o círculo social glamuroso que meus filhos achavam que eu devia ter, mas era muito, muito melhor. Era uma comunidade de verdade, daquelas que aparece não porque precisa, mas porque quer. E isso, minha amiga, é ouro. Lá pelas 10 da noite, quando o povo já estava indo embora e o bolo já era só farelo na travessa, meu telefone tocou. Quase deixei tocar. Depois de meses ignorando as ligações dos meus filhos, aquilo já tinha virado costume. Mas o número era desconhecido, então atendi. "Dona Dalva, aqui é a Amanda Pires, filha do Dr. Jaime Pires, o advogado.
Me desculpe ligar tão tarde, mas queria avisar que hoje executamos a última parte das instruções deixadas pelo seu marido. O Sr. Jaime tinha falecido há 2 meses, e a filha dele agora comandava o escritório. Ela estava finalizando os trâmites do inventário do Haroldo. Que instruções? Perguntei, meio perdida. As doações para caridade. Seu marido deixou um fundo de doações que seria liberado 6 meses depois do testamento, caso não houvesse contestações válidas. Como as ações dos seus filhos foram rejeitadas pela justiça, conseguimos fazer a liberação hoje. E quanto foi? 200 mil reais, respondeu ela com calma, divididos entre o hospital infantil, o abrigo para mulheres e o programa de alfabetização da biblioteca. Ele deixou instruções para que as doações fossem feitas em meu nome. Em meu nome? Mesmo depois de morto, Haroldo arrumou um jeito de me lembrar que eu era uma mulher de valor, que eu era alguém que retribuía à comunidade, uma mulher digna de respeito. Depois de desligar, fiquei um tempo em silêncio. Observava Hugo ajudando Dona Margarida a descer os degraus da varanda e entrar no carro do Dr. Moraes. Jenny já estava guardando as sobras do bolo para levar para a filha adolescente e o Tom ainda contava uma história exagerada que arrancava risadas de todos. Esse era o último presente do Haroldo para mim. Não só o dinheiro, a casa ou as garantias legais, mas a permissão. Permissão para viver uma vida que me fizesse feliz, para parar de tentar arrancar amor de quem só sabia dar migalhas, para aceitar o amor de quem me oferecia com generosidade. Hugo voltou e sentou ao meu lado. Tudo certo, vó Dalva? Tudo certo não, tudo perfeito, respondi e falei sério. Ele baixou a voz. Vó, eu sei que tecnicamente não sou seu neto, o teste de DNA provou, mas você é a família mais verdadeira que eu já tive. Segurei a mão dele. Esse menino que arriscou tudo para me contar a verdade, que me escolheu mesmo sabendo que isso podia custar tudo o que ele conhecia. Hugo, sangue não faz família, amor faz, escolha faz, estar presente faz, e você tem sido mais família para mim do que qualquer um na minha vida. Sentamos em silêncio, olhando o brilho das estrelas refletidas no lago, ouvindo o som manso da noite. No dia seguinte, Hugo começaria a arrumar as malas para a faculdade. No outono, eu o levaria até o campus, ajudaria com o dormitório, como qualquer avó progulosa. E quando ele voltasse nas férias, seria para essa casa, para essa vida que a gente construiu juntos, para essa família que escolhemos ser. Meus filhos provavelmente continuariam tentando reaparecer na minha vida. Chegariam com um peru na mão nos feriados, dizendo que mudaram, tentando me fazer sentir culpada, tentando forçar um perdão. Mas eu tinha a carta do Haroldo na gaveta da minha cômoda e relia sempre que precisava lembrar quem eu era e o que eu merecia. Eu merecia paz, eu merecia respeito e merecia ser amada pelo que eu sou, não pelo que posso dar. Sentada ali naquela varanda, cercada de gente que me via com clareza e me amava mesmo assim, eu finalmente tinha os 3. O lago estava tão calmo que parecia um espelho mágico, refletindo as estrelas. Tudo estava exatamente como deveria estar, como Haroldo tinha planejado. E pela primeira vez em anos, eu era exatamente quem eu deveria ser. Agora, eu fico curiosa com você que ficou comigo até aqui. E se fosse no seu lugar? Já passou por algo parecido? Comenta aí embaixo. E enquanto isso, deixo na tela 2 histórias que são as favoritas do canal e que com certeza vão te surpreender. Gostou dessa história emocionante? Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre o que realmente importa na vida. Vamos juntos nessa jornada. Essa história mostra que família vai muito além de laços sanguíneos. Muitas vezes, quem realmente nos escolhe, cuida e ama são pessoas que entram na nossa vida por afinidade, por escolha e não por obrigação. A Dona Dalva ensina que o amor verdadeiro é aquele que nos aceita como somos, com nossas falhas e segredos, e que o respeito e a presença são os maiores presentes que podemos receber.
No meio de tantas dificuldades, ela encontrou seu porto seguro ao lado de amigos e parentes escolhidos, mostrando que paz e felicidade vêm da autenticidade das relações e não do que a sociedade espera de nós. Afinal, o amor é construção diária e às vezes precisamos desapegar para realmente sermos felizes. A pergunta que fica é: quem você tem deixado ser sua família de verdade? A principal lição dessa história é a importância de reconhecer o valor das relações que construímos conscientemente, independentemente do sangue. Nem sempre os laços familiares tradicionais são os mais fortes ou os que nos fazem bem. A vida de Dona Dalva mostra que o amor escolhido pode curar feridas, oferecer suporte e dar sentido a uma existência que parecia perdida. Além disso, a história destaca a importância do legado, não apenas financeiro, mas emocional, que deixamos para aqueles que amamos. O legado do Haroldo não foi mais que dinheiro, foi a permissão para sua esposa ser feliz e respeitada. Por fim, aprendemos que cada pessoa merece viver em paz, cercada por quem realmente quer estar ao seu lado. Reconhecer isso é o primeiro passo para construir uma vida mais leve e verdadeira. Qual momento da história da Dona Dalva mais te tocou? Por quê? Se pudesse dar um conselho para o Hugo antes da faculdade, qual seria? Se essa história tocou seu coração, deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você apoia quem valoriza a família de verdade, aquela que a gente escolhe, que faz a vida valer a pena. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa, cheia de amor, coragem e segundas chances. Vem fazer parte dessa comunidade que sabe que, no fim, o que importa é o amor que a gente constrói. Até o próximo vídeo!